Olá, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Muita gente muito boa profissionalmente, sofre com um problema que eu já sofri, que é o de misturar a nossa identidade e o nosso valor como pessoa com a nossa performance profissional, né. Então como que isso se materializa? Eu sou uma pessoa que tem uma profissão eu sou muito boa na minha profissão, e eu acho que tudo que eu sou é essa profissão. Então deixa eu escolher um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa seja médica, seja um cirurgião maravilhoso e tal, nã muito reconhecido. E ótimo que ela tenha todo esse reconhecimento, que ela tenha toda essa competência, né, que ela atue num contexto de performance muito alta, maravilhoso, maravilhoso. O problema começa quando o in todo o valor dela como pessoa, para ela, se resume a esse lado profissional e a esse nível de entrega, tá. Então, de novo, como que isso se materializa? A pessoa tem essa trajetória profissional maravilhosa, e aí, um belo dia, ela tem um ano ruim. Então, ou, sei lá, ela trabalha no contexto de um hospital e aparece alguém, melhor, começa a ter outras oportunidades melhores dentro do departamento lá, começa a pegar as melhores cirurgias, ou ela dava aula em algum lugar e aí, de repente, a instituição prefere, seguir com uma outra linha e convidar um outro professor, ou ela está acostumada a ter constantes reconhecimentos na academia, né, ou publicações, e aí durante um ano ela não consegue emplacar uma publicação, enfim, ela começa a não ter os resultados profissionais que ela tinha. E aí, o mundo dela desaba, desaba. Por quê? Porque na cabeça dela, quem ela é um cirurgião, muito renomado e publicado, né, e muito reconhecido. Esse é 100% do que ela é, né. E gente, nossa, tem tanto problema, deixa eu ver por onde eu começo a contar os problemas de você pensar dessa maneira. Bom, o primeiro, que é bem óbvio, é o seguinte: a gente vai trabalhar, vamos supor que você começa a trabalhar com 20 e poucos anos, a nossa geração vai viver muito, né, a medicina está evoluindo muito, a gente vai viver muito, com muita qualidade de vida. A gente vai chegar nos vamos chutar baixo aqui, a gente vai chegar nos 70 e poucos, muito bem, tá. Trabalhando bem, com lucidez, com energia, né. Isso, assim, eu acho que vou chegar nos 90 e pouco, tá, mas vamos chutar baixo aqui, vamos chutar 70 e pouco. Cara, isso significa que você vai ter aí, de novo chutando baixo, 50 anos trabalhando, 50 anos trabalhando. Então, você acha que é razoável você achar que você vai ter 50 anos no topo da excelência, entregando em altíssima performance, sendo reconhecido no máximo nível durante 50 anos? Se você tiver um desempenho que você vai conseguir fazer isso em 90% do tempo, 90, hein, que é um número muito alto. Isso significa que você vai ter pelo menos 5 anos, né, que você não vai estar nesse topo do topo do topo. Ou seja, isso eu estou falando de alguém que vai conseguir manter essa performance durante 90% do tempo ao longo de 50 anos, não ao longo de 5, ao longo de 50. Gente, a gente vai ter períodos que a gente não vai estar nesse topo do topo do topo da excelência da performance, entendeu? A gente vai ter, não tem jeito. Então a gente precisa conseguir conviver pacificamente com os períodos que a gente não vai estar tão no topo do topo. E não achar que a nossa vida acabou, que a gente não vale mais nada, né, que então, "Que que eu estou fazendo aqui? Então eu tenho que repensar tudo do mundo". Não, é normal. É como diz aquela frase que eu gosto muito de falar: "É só a vida acontecendo", entendeu? A gente vai ter anos que, períodos, né, anos, períodos, semestres, meses, sei lá, que a gente não vai estar no topo do topo do topo. E tá tudo bem, você não precisa jogar fora toda a sua identidade por causa disso e achar que você não vale mais nada, que você é um lixo por causa disso. Você percebe o perigo?
da gente colocar todo o nosso valor, toda a nossa identidade nisso. O segundo perigo é o seguinte, e todas as outras coisas que a gente tem que ser na vida, né, porque a vida não é só trabalhar. E gente, ó, isso está vindo de uma pessoa que ama trabalhar, que acredita profundamente no valor do trabalho, né. Mas a única coisa que a gente é na vida não é só o profissional. A gente é, no meu caso, né, mãe, irmã, esposa, filha, né, prima, eu sou uma pessoa que faz parte de uma comunidade, que frequenta uma paróquia, né, que contribui para a sociedade. A nossa identidade tem múltiplos valores. A gente precisa conseguir, entender e buscar sucesso de múltiplas formas. Sucesso como profissional, claro, mas sucesso como esposa, sucesso como mãe, sucesso como irmã, sucesso como várias coisas, né. Então se você fica exclusivamente focado na questão do profissional, você coloca todos esses outros aspectos da vida de lado. E a gente sabe que a vida é muito mais do que isso. Inclusive, eu já citei isso em alguns podcasts que eu fui, vou até repostar essa semana, um post que tinha um bom resumo sobre isso. O maior estudo que foi feito no mundo ao longo de décadas, foi um estudo que começou acho que na década de 30 ou na década de 40, que acompanhou milhares de pessoas ao longo de gerações, que foi feito sobre felicidade e longevidade, mostra que a coisa mais importante para a felicidade e pra longevidade são os relacionamentos que a gente constrói na nossa vida. Não a quantidade de relacionamentos, mas a qualidade dos relacionamentos. Então, assim, esse é um aspecto importante demais que a gente não pode negligenciar. E muitas vezes, quando a gente está, de novo, excessivamente focado no aspecto profissional como o único pilar da nossa identidade e do nosso valor, a gente negligencia. Não pode, não pode, não pode de jeito nenhum. Muito importante a gente, entender esse aspecto das relações e cultivar essas relações de uma maneira saudável ao longo da vida toda. E inclusive, essas relações também são o que muitas vezes vai sustentar a gente quando o pilar profissional não estiver no seu melhor momento. Então, olha, não posso dizer quão importante é a gente, evitar esse erro de realmente associar a nossa identidade, o nosso valor exclusivamente ao profissional. É um erro comum, mais comum para quem é excelente profissional e que custa caro demais. Caro demais. Vamos evitar esse erro, por favor. Agora corre lá no Instagram e me conta, o que que você achou desse áudio? Te ajudou?